meu outro amigo ali e os colegas de trabalho. Antes de nós começarmos, convido a todos para nós vermos um vídeo de uma poeta maravilhosa chamada Cora Coralina. Ela vivia em Minas Gerais e só publicou o livro dela com mais de 70 anos de idade, né? Ela tinha por profissão fazer doces. Fez uma poesia bastante simples, mas que nos diz muitas coisas. De Cora Coralina, Saber Viver. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Bonito, né? Nessa poesia que nós acabamos de ouvir, recitado por um autor, Cora Coralina nos diz sobre o saber viver, tocar os outros, fazer sentido, se aproximar, fazer o bem, saber rir, coisas bem simples que ela dá como se fosse uma receita, né, de um bolo. Mas são coisas que nos dias de hoje, cada dia mais, está ausente dos nossos relacionamentos, né? Estamos cada vez mais ausentes desse saber viver, como ela bem resumiu, de fazer o bem para o outro. Eu trouxe essa poesia porque ela resume basicamente o que deveria ser nossa aventura pela vida. E a literatura, embora seja ficção, né, seja uma criação da imaginação de um autor, ela sai dessa imaginação para contagiar o nosso dia a dia. Se todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, nós lêssemos uma poesia dessa, que nos chama a razão de viver, a gentileza e o trato e a civilidade com o outro, tenho certeza que boa parte dos nossos problemas de um dia estariam resolvidos. Porque a aspereza é que deu lugar ao que devia ser isso, a gentileza e convivermos. A literatura entrou na minha vida justamente quando eram momentos de profunda aspereza. Não foi, infelizmente, pela escola, foi pelo trabalho mesmo. Quando eu tinha mais ou menos a idade da maioria que está aqui, 7, 8 anos de idade, ali na pracinha 14 de junho, aqui atrás, do outro lado do rio, havia uma banquinha de revistas. E todos os dias, dos 8 anos até os 12, eu acordava às 4 da manhã para fazer o quê? Vender jornais. Então era um momento de aspereza, porque eu tinha que trabalhar para ajudar lá em casa. Acordar cedo. Se 7 horas da manhã para vir à escola tinha problema, imagine às 4 para sair depois vendendo jornal pela rua. Só que naquele momento ali, aquela banca de revista, aquelas coisas, foi essencial para mim, porque não negativou meu posicionamento durante a vida. De alguma maneira, vender aqueles jornais, estar em contato com aquelas revistas, fez o papel em mim que a escola deveria fazer. Me levou a ler e a gostar de leitura. Me levou a ver o outro lado da coisa. Quando passou um tempo, que eu deixei de reclamar por acordar cedo, eu já tinha ansiedade para saber as notícias do outro dia. E por algum motivo em especial, eu ficava esperando chegar o domingo, porque no domingo sai o Caderno 2, que é dedicado à cultura, à televisão, às artes e à literatura. Então tudo aquilo foi fazendo parte do meu universo da criança e foi me formando. E fez as bases para outra pessoa que iria nascer anos depois, para o Ednei adulto, não mais vendedor de jornais.
Claro que ninguém precisa passar por isso, acordar de manhã para ler jornal, para gostar de literatura. Hoje nós temos muitas facilidades. As escolas modernas como essa têm professores bem formados, vocês têm internet, vocês têm todas as facilidades do mundo para aproveitar esse momento lúdico, que é essa primeira vida de vocês na escola, né, ainda em formação, para aprender um monte de coisas. Para quando, uma vez adulto, se tornar aquilo que Carla Carolina falou aqui, senhor de si e jamais senhor da dor da vida de pessoa alguma. Mas eu trouxe outro vídeo que nós vamos ver agora, que foi feito especialmente para pessoas como vocês. Incentiva a leitura. É uma propaganda que circula nos Estados Unidos. So a noun is a person, place, or thing. A verb is an action word. Max, something to share with the class? Come on. Shh. Thank you. How tired I am of this unbearable distance between us. How I long for the toll of the recess bell. Have you forgotten me? Grown mindless of me? Tell me I am not riding into an abyss, or that is what will become of my heart. Help provide books to schools in dire need. Support the Indigo Love of Reading Fund. Bonito, né? Imagine de manhã cedo na escola, você recebe um bilhete desse, de um menininho para a menina, a professora pega ele passando o bilhete, quando lê, né, meu mundo é um nada sem você, estou cansado dessa insuportável distância entre nós. Aquela criança ali deu uma aula de literatura, né, de gentileza com Cora Paulina, de amor pela coleguinha, e conseguiu emocionar a professora. Eu não sei o que ela pensou que poderia ser aquele papel, e estava ali uma poesia, um convite a uma vida doce, de duas crianças. E diz no final que os livros inspiram as pessoas. Inspiram sim. Para aquele aluno escrever aquilo, não basta só o sentimento dele, a vontade de dizer e de falar. Às vezes, sentimos a vontade de dizer, de falar, de escrever, mas acontece o que? As palavras voam, fogem. E fogem muitas vezes porque nós não lemos. Para dizer algo é preciso também buscarmos algo. Aquela criança certamente é um bom leitor, um bom aluno das aulas, no caso ali de inglês e de literatura. E a menininha do lado, você vê o olhar dela, fica encantado. Jamais ela esqueceria uma cantada daquela logo de manhã. Porque a profundidade e verdade, muito mais do que um ficar, colar, beijar, agarrar, tão simples, né, que nem emociona mais ninguém. Então tenha certeza que se a gente se dedicar um pouquinho nas nossas aulas de língua portuguesa, de cultura, de literatura, ao longo da vida, vamos por várias vezes encantar pessoas, como aquele menino encantou a sala inteira, né? Como ele ficou ali tímido, de cabeça baixa, mas todo mundo olhando para ele. E certamente era uma pessoa quieta lá no canto dele, não era um aluno espalhafatoso, né? Quantas vezes a gente tem uma timidez terrível e não consegue dizer o outro que nós sentimos, nem a própria professora. Não entendemos a lição e ficamos lá no canto tímido, com medo de falar, de nos expressar, o que é também uma bobagem, porque ninguém sabe mais que ninguém. Você pode ter algumas informações a mais, mas nunca ser superior a pessoa alguma, ser detentor da verdade. E quando aquele aluno, a professora lê o bilhete dele, ela também se emociona, porque ele também dá uma aula de lição a ela de vida, né, de vontade de estar com alguém, de literatura, de um texto bem escrito, e assim como o primeiro da poeta que nós colocamos,
extremamente simples. Quem escreve, escreve para se comunicar. A boa pessoa para conviver é aquela que nós entendemos o que ela quer nos dizer, sem tentar nos humilhar, sem querer nos colocar para baixo. Durante a caminhada toda de todos vocês, muitos problemas vão acontecer. Alguns vão perder o ano, outros vão passar direto, outros podem deixar a escola. Mas, como ele disse, o que importa é como nós vamos terminar. O que vamos fazer da nossa vida, o que vamos dizer para as pessoas quando chegar o momento de olharmos para trás e prestar contas a nós mesmos, né? O que é que vale aqui? Para que eu estou aprendendo? Para que eu escrevo livros? Se for só para mim, não tem sentido algum. Não é? A gente vive para nós e para os outros. Ele diz ali uma coisa muito bonita, que é ser grato. E para terminar, eu vou contar uma história de gratidão e poesia viva para vocês. Um dia eu estava em casa, né? Era o dia do meu aniversário. Eu tinha 36 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Hoje eu tenho 38. Todos os anos, eu e Sérgio saímos para bebermos no dia do nosso aniversário, porque comemoramos na mesma data, né? No dia 14 de março. Mas aquele ano foi diferente, porque poucas pessoas queriam ficar perto de mim, né? Poucas pessoas queriam me dar um abraço. Mas eu tinha amigos, e os amigos não me abandonaram. Mas é estranho você sair na sua cidade e as pessoas não olharem para você, ou mudar de lado quando te ver. Era um dia de domingo, eu estava em casa. Esse dia nem Sérgio eu ia ver. Aí o telefone tocou, uma pessoa que nem era tão amigo meu assim, que eu conheci há menos de 4 meses, pediu que eu fosse à sua casa. Eu não queria ir, porque eu não queria sair de casa, e não havia um motivo para eu estar lá naquela casa. Mas eu fui. Quando eu cheguei, havia um bolo de aniversário, enorme, o primeiro bolo de aniversário da minha vida, com velhinho e tudo. E ele conseguiu o telefone e ligou para todos os meus amigos, e todos estavam lá. E fez uma festa de um dia inteiro, com tudo que eu gosto. Banda de rock, cervejas, e os meus amigos. Isso foi uma prova de solidariedade imensa, que faz você depois ter outro tipo de sentimento. Gratidão eterna por aquele gesto. Porque ali você estava no chão e não valia muita coisa. Aquela festa, aquele aniversário aconteceu na casa de Rodrigo Veloso, que está aqui, que deu uma grande lição de muita gente de respeito às pessoas, indiferente das suas posições políticas, religiosas, né, culturais, e fez um bem imenso a todos nós, a todos os meus amigos e, é claro, a mim. Então é com gratidão que eu agradeço a professora que me convidou, a todos vocês que me ouviram. Muito obrigado a todos. Ney.